Vossa Excelência mesmo já disse, boa parte, ou a maior parte daquilo que é investido em saúde em Campinas é proveniente dos cofres públicos. Então, a municipalização da saúde foi algo que veio impactar sobremaneira os cofres das prefeituras municipais. Hoje, só para que os nossos telespectadores tenham aí uma noção, mais de 78% daquilo que é gasto em saúde é provido, vem dos cofres públicos, o nosso tributo, do tributo de vocês, cidadãos campineiros. 2% é do governo estadual e 18% do governo federal. Então é importante, seria muito importante que a gente pudesse rever, né, esses números, ou de alguma forma atualizar a tabela SUS para que os municípios não ficassem sobremaneira impactados com os gastos da saúde. Não obstante isso, e o secretário vai poder falar com muita propriedade, Campinas atende de 25% a 30% de moradores que não residem na cidade de Campinas, ou de pacientes, na realidade, que não residem na cidade de Campinas. Nada mais justo que a saúde é universal, o SUS é universal. Então isso nos traz aí um peso muito grande para que a gente possa ter uma saúde de qualidade e atendendo não só o cidadão campineiro, mas toda a região metropolitana. Por isso, eu coloquei como tema principal nessa nossa discussão todas as ações que têm sido propostas pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Rede Mário Gatti, quais seriam as tratativas para esse novo governo, né, que se fez, agora foi empossado dia 1º de janeiro, né, o prefeito foi reeleito, o secretário está à frente da secretaria novamente, quais seriam os desafios, tudo aquilo que tem sido feito, e também discutir o Hospital Metropolitano. Eu estou aqui em mãos com um requerimento que requer a implantação, ou requer a constituição de uma frente parlamentar para que a gente possa discutir a implantação desse hospital metropolitano, e gostaria de passar a mão dos vereadores para aqueles que se sentirem sensibilizados, que assinassem, para que depois a gente trouxesse a plenário para que outros vereadores pudessem assinar. Secretário, então, passo a palavra a Vossa Excelência para que traga aí algumas informações para o nosso telespectador, para os nossos telespectadores, perdão, para os vereadores que compõem essa comissão, porque a gente tem a noção de tudo aquilo que está sendo feito e aquilo que será feito ou está sendo cobrado, seja do governo estadual, do governo federal, para que Campinas possa honrar todos aqueles compromissos que assumiu quando da campanha eleitoral do prefeito Dário Saad. Bom, inicialmente, bom dia. Gostaria de cumprimentar o Paulo pela oportunidade. Realmente é um assunto não só importante, mas é um assunto que eu realmente tenho me preocupado muito nesses últimos anos. As pessoas que não me conhecem, faz 40 anos que eu estou na saúde pública. Essas mudanças que tem havido nesses 40 anos, realmente ela tem mudado muito o modelo de financiamento, o papel dos municípios, do Estado e da União. Queria cumprimentar o Nick pela boa receptividade que nós estamos tendo na saúde. A Fernanda, uma jovem ainda, foi até a Unicamp, né? Eu fiquei muito feliz, gosto de gente combativa, né? E eu e há pouco tempo também nós tivemos uma reunião. Ao Carlos Arca, eu queria também cumprimentar ao Paulo Mariante. Eu acho que nesses últimos tempos, aí, na verdade, nesses últimos 4 anos, a relação com o Conselho Municipal de Saúde está mais amistosa, está mais aberta, está mais... uma relação que tem melhorado muito. Esse próprio Plano Municipal de Saúde pode ser que seja aprovado com ressalva, mas pode ser que seja até a primeira vez, apesar de todos os problemas que nós temos. Mas o fato é que as conversas, elas melhoraram muito em relação ao Conselho Municipal de Saúde. Claro, com todos os problemas, mas temos tido um relacionamento que vem melhorando. O assunto saúde, eu acho que esses 40 anos de saúde pública me dá um pouco de autoridade de falar. Há 40 anos o Estado, a União colocava 70% do financiamento. Hoje uma inversão importante em relação ao que o Paulo Haddad falou, que o município tem, pela lei orgânica, 17%, está colocando em média 27%, e se não ficar de olho, ele sobe muito fácil para 30%. Então, são coisas extremamente complicadas, a gestão do município, e isso é um contexto extremamente complexo, e eu vou ser muito superficial em relação a isso. Hoje, em relação a esse momento atual, hoje Campinas é uma cidade que eu não tinha ideia do tamanho. Hoje, para as pessoas terem uma ideia, hoje nós temos por volta de 900 leitos. Quando você coloca entre os próprios e os contratados, sobe para 900 leitos hospitalares.
mais 800, 900 pessoas que poderiam estar internadas estão sendo atendidas a domicílio. E por aí vai o tamanho, o número de atendimentos no ano de 2024, ele subiu de 1 milhão e 1.300.000, 1.400.000 no ano de 2020 para atendimento para quase 4 milhões no ano de 2024. Nós subimos de usuários SUS de 650 mil usuários SUS no ano de 2021 para 870 mil usuários SUS, o que mostra um aumento absurdo de pessoas dependentes do sistema público. Então, para vocês terem uma ideia quanto isso foi impactante do ponto de vista de fazer gestão. E poderia falar 1000 dados aqui, estou à disposição para dizer. Em relação ao que está acontecendo, a Fernanda falou, provavelmente, como muda DRS, RAS, não sei o quê, cada hora fica difícil entender um pouco o jogo de palavras, mas claramente o que nós temos hoje, os leitos de alta e média complexidade, que são o déficit hoje importante, eles estão localizados na cidade de Campinas, e quando fala que tem 1,17, 1,18, ou sobe para 2, quando coloca circuito de águas, são leitos extremamente simples que não conseguem fazer nada. Esse é um dos grandes problemas quando fala que tem leite sobrando na região. Os leitos que tem nas outras cidades são muito, muito simples e não oferecem nada, inclusive você mandar para fazer antibiótico terapia, todo o desconforto que isso ocorre com as famílias quando um paciente de Campinas vai tomar antibiótico numa cidade menor, tudo isso gera um monte de problema. Então, o leito realmente, só para as pessoas terem uma ideia, a primeira vez que eu discuti o Hospital Metropolitano faz 15 anos. 15 anos. Então, nós estamos aqui 15 anos, nem imaginava um dia virar secretário, e nós estamos conversando sem uma proposta efetiva. Claramente, eu já falei aqui, eu acho que o Estado tirou muito o pé da região, Campinas assumiu muito os problemas de saúde da região, isso é uma coisa... O SUS é universal e assim por diante, mas de qualquer maneira o município está esgotado do ponto de vista financeiro, né? Então eu vejo que Campinas tem 3 hospitais próprios municipais e nenhum, assim, eu não consigo nem entender a lógica de 3 hospitais não recebe a tabela SUS paulista. Qual que é a diferença? Não consigo entender porque um hospital nosso conveniado recebe a tabela SUS e um hospital próprio da autarquia não recebe a tabela SUS. Não sei, não tem lógica de gestão. Quer dizer, então quando você fala todo esse programa novo de regionalização, e quando nós vamos assumir algumas cidades e assim por diante, e ver que hospitais próprios não recebem a SUS paulista, você fala, não, nesse barco eu não vou entrar. E quando você vê o impacto que isso causa, hoje Campinas deve estar por volta de R$80 per capita do SUS paulista, e tem regiões no estado hoje recebendo 260. Do SUS paulista. Então, claramente, isso tem nos levado a uma dificuldade imensa. Mas eu, particularmente, acho que, sim, que nós tivemos sim, muito sucesso. Nós saímos de uma assistência de 90 a 100 medicamentos, no qual quase metade deles são pessoas que são usuárias de sistema privado, que vão buscar medicamento no centro de saúde. Ela passa para 158 e hoje tem 203 medicamentos na farmácia. Hoje, coincidência ou não, recebi o balanço, só está faltando a ceftriaxona e um hormônio lá que eu não me lembro. Bom, claramente, assim, isso aí é uma vitória, você ter isso. Mas isso não é uma coisa simples. Alguém pode falar que o centro de saúde fulano e de tal está faltando omeprazol. Eu até acho que isso está acontecendo. Mas hoje, comprado, nós temos hoje faltando 2 medicamentos. Uma das coisas que eu acho que nós vamos ter uma vitória imensa, e sempre foi uma falha nossa, no qual briguei muito com esse assunto, que está relacionado ao acolhimento nos centros de saúde. Acolhimento em saúde, para quem faz 40 anos que faz, ela é tudo. Então, hoje nós estamos com um acolhimento que ela subiu de 70 e 80 contratados da IMA para quase 200 hoje, fazendo acolhimento, para se tornar o acesso mais fácil das pessoas que tenham dificuldade. Ainda talvez não tenha repercutido ainda os resultados nesse momento, mas a impressão que eu tenho é que será um sucesso esse novo modelo de acolhimento, muito mais digital. Vejo, assim,
nossa, a quantidade de palavrões que eu já falei em relação a esse assunto, e parece que agora vai, está relacionado com o almoxarifado. A logística da distribuição de insumos, da lógica de ter no dia seguinte que faltar, essa é fundamental. É fundamental as pessoas não terem que ir lá 3, 4 vezes. É fundamental que as pessoas façam acesso online e cheguem aos resultados. Não, e por aí adiante, a gente tem hoje mais um tempo, nós vamos ter na mão, online, como está o atendimento nos centros de saúde, as portas dos hospitais, online é o resultado, como estão as filas, como estão as filas, e assim por diante. Claramente isso já está, resultados online, a gente quase sabe online hoje. A gente consegue ver que o centro de saúde, na quinta-feira passada, do Jardim Capivari, até aquele momento, era 3h20 da tarde quando eu vi, tinha atendido 19 hipóteses de dengue. Isso, do ponto de vista de gestão, é uma coisa espetacular, porque se você pega 3, 4 dias sucessivos, os centros de saúde ali estão atendendo mais dengue, ou com hipótese de dengue, claramente fica mais fácil você fazer ações do ponto de vista de doença. Ano passado eu achei que a gente ia pirar. Quando começa a epidemia de dengue, 60, 70, 80, 90, nós chegamos a 125 mil casos de dengue, todo mundo falou que ia desestruturar a saúde, nós atendemos 125 sistemas de saúde e não paramos de atender as outras patologias, coisa que aconteceu com o Covid, e foi um desastre. Ter parado o atendimento das outras patologias na época da Covid foi um desastre do ponto de vista de saúde pública. Nós tivemos uma piora dos diabéticos, piora, por exemplo, uma coisa, aumento dos pacientes dependentes de hemodiálise. E claramente, assim, eu poderia falar hoje, como tenho vivido intensamente todas essas dificuldades, poderia ficar falando um monte de coisa. Sei que tem um monte de coisa que está precisando melhorar, podemos discutir isso daí. E estou muito à disposição e muito à vontade de colocar os nossos problemas ou o que vai acontecer. Em relação ao Hospital Metropolitano, finalmente, eu acho que vai sair, mas claramente vai depender de muita pressão. A pressão que vem da situação, da oposição, claramente nós precisamos se juntar. Está mais que na hora. Há 15 anos já tinha esse diagnóstico da falta. Quando nós instalamos o Hospital Estadual Sumaré, que foi um sucesso, e por acaso desses absurdos, agora tem que lutar para ele perder a lógica como ele é feito a gestão, parece um absurdo, um hospital que só teve sucesso até agora, de repente tem que lutar para ele continuar tendo sucesso. A sensação que a gente tem é de uma loucura isso. Assim. Hospital que tem acreditação, que tem hospital da criança, hospital não sei o que, hospital... Blá, 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 de repente fala, temos que fazer um movimento, apertar um movimento por conta de manter a gestão da Unicamp. Então, e aqui nós estamos falando agora de um outro hospital. Nós estamos falando de uma cidade, de uma região que é rica, mas quando você coloca a renda per capita da região, ela não é fácil, ela não é alta. Hoje, a renda per capita da região metropolitana de Campinas é baixa. É baixa quando você compara em relação à região de Rio Preto, Franca, que às vezes, claramente, isso precisa ser assim. Esses são os dados que a gente tem que usar, viu, Fernando? Nós estudamos muito essa história da relação leito, os leitos que funcionam ou não funcionam, a renda per capita da região metropolitana. Claramente, essa é uma justificativa técnica. Temos um governador técnico, então nós vamos lá com parte técnica para falar por que nós precisamos de um hospital metropolitano. Claramente, hoje, eu vejo assim, nós precisamos bater... principalmente nos procedimentos eletivos. 80% do que entra hoje nos hospitais entra pela porta de emergência sendo eletivo. Isso é um absurdo. Do ponto de vista do sistema público, é um absurdo. Com esse sistema online que nós estamos hoje, uma das coisas assim, que eu acho uma vitória, mas e não é uma vitória. 55% hoje dos atendimentos do centro de saúde são demanda espontânea. Falam, nossa, que legal, abriu a porta. Mas não é bom também. O centro de saúde devia ser muito mais um sistema assim, de marcar consulta, ter uma rotina de atendimento. A gente não pode simplesmente transformar o centro de saúde num sistema de porta aberta de urgência e emergência, igual como se fosse uma UPA durante o dia. Então tem muitas coisas que serem batidas, e eu estou aqui à disposição, aí, como era para mim ter saído até novembro desse ano, do ano passado, eu estou à disposição aí mais um tempo aí para ajudar. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, secretário. Não, a gente estava em campanha para você continuar. A coisa ali foi... O pessoal da secretaria também, enfim.
Eu agradeço, quero dar as boas-vindas ao vereador Guilherme Teixeira, que se faz presente aqui, também ao Irineu, que é da Secretaria de Relações Institucionais, que é o nosso parceiro nesse elo governo-Câmara Municipal. Eu vou passar a palavra já para o Carlos Arca, para que ele possa fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Paulo Haddad, em nome de todos, toda a mesa, e gostaria de falar um pouco sobre a rede Mário Gatti. Eu trouxe uma pequena apresentação de alguns números que eu vou mostrar, para depois a gente, digamos, aprofundar a discussão em cima da necessidade de leitos. Hoje, nós temos clareza de que a falta de leitos para internação é o nosso principal problema na saúde pública de Campinas. Hoje, nós temos em todas as unidades de saúde da rede Mário Gatti, pelo menos 20 pacientes em cada unidade aguardando leito. Como vocês devem saber, ou então mostrando agora, todos os leitos municipais de Campinas, eles são regulados pela regulação municipal. Dentro do próprio Mário Gatti ou do Ouro Verde, se eu tenho um paciente no pronto-socorro que eu preciso pôr num leito de enfermaria, eu preciso pedir para a regulação para que ela regule esse leito. Ou seja, 100% dos leitos municipais, próprios e contratados, eles são regulados através da regulação. E isso é muito importante porque existe uma priorização, existe uma sistematização para pôr o paciente certo, no leito certo, na hora certa. E isso nos ajuda muito, porque a regulação municipal faz essa parceria conosco e, digamos assim, leva pacientes para a PUC, para o Ouro Verde. A Unicamp não faz parte desse sistema de regulação porque ela é estadual, ela faz parte da regulação estadual, mas tem uma parceria muito grande com a gente também. Tá? Então, hoje, a grosso modo, deveremos ter agora de manhã, na segunda-feira, pelo menos 100 pacientes nas unidades da rede Mário Gatti aguardando o leito. E como a vereadora Fernanda falou, a PUC também vive essa situação. A PUC também vive com uma superlotação, 50, 60 pacientes aguardando na porta também. Tá? Então, essa é a nossa realidade diária. Nós temos a quantidade de altas, que o paciente sai do hospital, e temos aqueles que já estão aguardando aquela vaga para entrar. Isso é o nosso dia a dia. A relação leito-população realmente está muito baixa em Campinas, e o agravante que o doutor Laio falou, a qualidade do leito, ou seja, o leito de média e alta complexidade, ele é escasso. Nós temos poucos desses leitos, poucos não, temos muitos, mas não suficientes para a necessidade da região metropolitana de Campinas. E o Hospital Metropolitano seria uma grande parceria para desafogar essa estrutura, seja aí no hospital de média e alta complexidade, um hospital de média e baixa complexidade, aí vai depender de uma negociação de como vai ser mais importante para a região, mas que a região precisa de mais leitos a curtíssimo prazo, isso ninguém discute. Vou mostrar até um pouquinho os números da rede Mário Gatti, só para... Acho que não está dando a distância aqui. Você muda para mim? A distância do aparelho aqui não está dando. Uhum. Então, só complementando. Então, falar um pouquinho da rede Mário Gatti. Né? A rede Mário Gatti ela é composta por 3 unidades hospitalares. Né? Antigamente eram 2, agora são 3, porque nós temos a unidade pediátrica Mário Gatinho, que em breve vai ser, digamos, considerada uma unidade autônoma. Então, são 3 hospitais, o Mário Gatti em si, o Mário Gatinho e o Ouro Verde. As 4 unidades de pronto atendimento, né? Anchieta Metropolitana, São José, Carlos Lourenço e o Campo Grande. E também o SAMU, que faz parte da rede Mário Gatti. Em números, assim, de leitos, né? Esses hospitais da rede Mário Gatti têm 173 leitos clínicos, 113 cirúrgicos, 95 leitos complementares. O que são leitos complementares? São leitos de recuperação pós-anestésica, leitos de urgência, emergência, leitos de observação e leitos extras que a gente monta o tempo todo, né? 41 leitos pediátricos, né? E 21 leitos de hospital, 22 leitos de hospital dia. O que é hospital dia? Aquele paciente que vem, faz um procedimento cirúrgico ou um procedimento clínico, passa o dia no hospital e recebe a alta no final da tarde, né? Estão somando, tem 444 leitos hospitalares e 106 leitos de retaguarda nas UPAs, porque as UPAs, apesar de não ter internação, elas permanecem com pacientes em observação. O ideal seria que o paciente ficasse na UPA no máximo 24 horas, mas não é isso que acontece. O paciente às vezes fica 1 dia, 2 ou 3 dias aguardando um leito hospitalar, e esse leito é regulado pelo município, e esse paciente vai para uma unidade hospitalar necessária. Próximo, por favor. Qual que é o perfil da rede Mário Gatti? É uma rede de pronto-socorros e UPAs de porta aberta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? São hospitais de média e alta complexidade, conta com leitos de terapia intensiva de adultos e infantil, dos 3 hospitais, né? Leitos de internação para clínica médica, cirúrgica e pediatria, e também toda a parte de diagnóstico, de serviço de apoio diagnóstico, com exames laboratoriais, tomografia, ressonância, raio-x e outros, né? Próximo. Referência em atendimento de média e alta complexidade para a região em traumas. Lembrar que a rede Mário Gatti ela é referência para a região de Campinas para várias ações. Digamos assim, bucomaxilofacial. O Mário Gatti
conta com um serviço extremamente capacitado e qualificado em bucomaxilo. É referência para a região toda. São 40 e tantos municípios que drenam pacientes de traumas de face para a gente. Ou seja, todos os dias nós recebemos 1 a 2 pacientes da região. Tá? Além da bucomaxilo, a neurocirurgia e a cirurgia vascular arterial, nós somos também referência para a região toda. O Hospital Ouro Verde é um que conta com a parte de saúde mental. Tem leitos de internação e atendimento de saúde mental. E nos hospitais, no GAT e no Ouro Verde, nós temos a neurologia, neuro-pediatria, neurocirurgia, uro, ortopedia, otorrino, geral, cardio. Então, atendemos em todas as especialidades necessárias para o cidadão campineiro. Próximo, por favor. Distribuição de profissionais, né? Ali está bem no corte, ali eu não vou conseguir ver, mas assim, isso aqui é um número de profissionais que contemplam a rede Mário Gatti. Aqui nesse grupo de profissionais estão incluídos todos os profissionais, servidores públicos estatutários, servidores contratados, servidores terceirizados de todas as categorias, tá? Todos que trabalham para a rede Mário Gatti estão incluídos nesses 6.422 colaboradores, tá? E distribuídos então o Hospital Mário Gatti é o que tem o maior número de servidores, de colaboradores. Próximo, por favor. Isso aqui vamos falar um pouquinho do crescimento, né, dos profissionais de 21 a 24. Então, houve um incremento de 31% do número da força de trabalho da rede Mário Gatti, de 21 para 24. Aqui é o número total de colaboradores, que são a maior parte agora na rede Mário Gatti, são servidores contratados ou terceirizados. Esse crescimento se deu basicamente por servidores terceirizados. Houve de 21 a 24 pouquíssimas contratações via concurso público municipal. O próximo, por favor. Esses dados que eu apresentei, eles são, acho que pulou alguns aí. Você pode ir para o próximo? Esses dados que eu estou apresentando agora em seguida são... eles vêm de 2 sistemas do município, um que é o CIA do Estado e da Federação. O Sistema de Internação Hospitalar, que é o SIH, e o ambulatorial, o SIA. Esses números são públicos, são que o governo federal que apresenta para a gente. Tá? Como é que eu vou falar? Vou mostrar alguns dados agora de procedimentos produzidos pela rede Mário Gatti. Lembrar que uma consulta médica é um procedimento, mas ela pode gerar outros procedimentos. Ou seja, uma internação gera vários procedimentos. Então, o número são da produção do hospital. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Isso aqui, de 21 a 24, o primeiro semestre de 24, demonstra o crescimento dos procedimentos produzidos pela rede Mário Gatti. Então, em 21, nós usamos o primeiro semestre para ficar com uma comparação, porque até quando esses dados foram feitos, o segundo semestre de 24 não estava fechado ainda. Então, o primeiro semestre de cada ano, 21 até 24. Olha o crescimento que houve nesse período de produção de serviços pela rede Mário Gatti. Houve um aumento de 125%. Próximo. Essa é a mesma apresentação, só que de um código em barras, mostrando por ano, que demonstra claramente o crescimento da produção. O próximo, por favor. Isso aqui é o total de procedimentos produzidos em cada ano, de 21 a 24. 24 só são os primeiros 6 meses. É o mesmo slide do passado, só que agora eu vou apresentar, fazendo uma comparação com 24 total. O próximo, por favor. Isso seria uma previsão para 24. O próximo. O próximo. Então, os próximos 6 meses de 24, que não estavam fechados, que estão agora. O próximo, por favor. Essa seria a previsão para 24, ou seja, um crescimento bem grande em relação aos anos anteriores. O próximo. Até novembro, nossa expectativa já foi maior do que o previsto. Sem computar dezembro, o ano de 24 já cresceu além do esperado, ou seja, a produção da rede Mário Gatti vai ser maior do que a prevista para o ano de 24. O próximo. Então, no total, foram feitos 18.450.590 procedimentos na rede Mário Gatti nesse período de 4 anos, tá? Tirando dezembro. Né? E desses atendimentos, a grande maioria são atendimentos ambulatoriais, mais de 18 milhões. Isso significa o quê? Atendimento de pronto-socorro, atendimento de UPAs, atendimento do SAMU, atendimentos de ambulatórios, especialidades. Então, isso tudo que não é internação. De internação foram feitas 91.432 internações. Tá? Então, isso é a nossa produção desses 4 anos. O próximo. Tá, é só então. Pode desligar, por favor. Então, seguindo a linha, né? Como já foi falado aqui, a internação é nosso gargalo hoje em dia, é a falta de leitos. Nós não temos o suficiente para atender os leitos de alta complexidade. Temos leitos de média e baixa complexidade na região, de alta não. Além da falta de leitos, nós temos a situação das epidemias silenciosas, que eu chamo. É um termo que não existe na literatura, mas isso é uma criação minha. É aquilo que acontece no dia a dia que a gente não vê. Tá? É o paciente vítima de violência, é o paciente
usuário de substância psicoativa, é aquele paciente que está em situação de vulnerabilidade, é aquele paciente vítima de acidentes automobilísticos. Hoje, a grande maioria das nossas portas estão abarrotadas de pacientes nessa categoria. Acidentes automobilísticos, principalmente os motociclísticos, são uma situação catastrófica para o Brasil inteiro, não só para a região de Campinas. Mas em Campinas está uma situação bastante crítica. Ou seja, hoje, a grande maioria dos leitos hospitalares do Hospital Mário Gatti estão ocupados por pacientes ortopédicos. E quem são esses pacientes ortopédicos? São aqueles jovens menores de 30 anos, que são os motoboys, os entregadores, os pacientes que trabalham nessa área. Fraturas imensas e tudo que vocês possam imaginar. Então é uma situação bastante crítica. Além desses pacientes, nós temos os usuários de substância psicoativa. Nós temos muito. Aqui em Campinas, infelizmente, não vê, nós não observamos no dia a dia, mas a quantidade de moradores em situação precária, pessoas em vulnerabilidade social que vivem nas ruas e que usam drogas, principalmente o crack, é uma situação gravíssima para a gente nos hospitais. Porque esses pacientes são vítimas de violência. E essa violência leva o paciente ao hospital. E aquele que está lá quebrado, sofreu um acidente, vai atropelamento, caiu de uma ponte ou foi agredido. Né? Então, hoje, o que nos falta para incrementar a situação nossa da rede Mário Gatti? São leitos para internação. Capacidade de realizar um procedimento cirúrgico, uma capacidade de atender o paciente nós temos. Porque nós não temos onde pôr esse paciente. Hoje, o pronto-socorro do Mário Gatti amanheceu com quase 70 pacientes na urgência. O que é isso? São pacientes em macas, são pacientes em cadeiras, são pacientes em cadeiras de roda, aguardando uma situação de leito. Esses pacientes já estão com a via de internação feita, mas não tem onde pôr. Então, a criação de um novo hospital na região, digamos, a otimização de todos aqueles recursos que nós já temos, né? Que nós temos os leitos em hospitais filantrópicos do município que poderiam ser utilizados de uma forma, se o governo federal e estadual repassasse mais recursos. Tabela SUS paulista, que é um absurdo a gente não poder, o próprio municipal não ter direito a receber esse aporte financeiro a mais. E o município cada dia arcando com a maior parte do custo do município. 80% do custo da saúde do município da saúde é do município. Tabela SUS sem ajuste há anos já. E cada ajuste que é feito miseravelmente, não cumpre. Né? Então, acho que a discussão do hospital metropolitano para a região de Campinas é fundamental. Tá? A qualificação desse hospital, se ele vai ser um hospital secundário, terciário, se ele vai ser um de média e alta complexidade, isso tem que ser amplamente discutido para ver qual é realmente a finalidade dele. Porque hoje a finalidade dos hospitais vai depender da necessidade de cada município. Campinas hoje precisa de alta complexidade. O nosso cidadão precisa de mais qualidade, mais resolutividade nas suas necessidades. Eu estou à disposição para discussão, para alguma dúvida que houver sobre a rede Mário Gatti. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Dr. Carlos Arca. É importante essa sua contextualização. Lembrando também que na próxima quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, nesse plenário teremos a audiência pública da relação detalhada do quadrimestre anterior, onde a rede Mário Gatti, a Secretaria Municipal de Saúde, trará todas as informações do quadrimestre anterior, tudo que foi investido na saúde, todos os atendimentos, procedimentos, enfim. Então ficam aqui os vereadores dessa comissão já convidados para acompanhar e também o nosso telespectador e as pessoas que nos acompanham nesse plenário. Eu vou abrir as perguntas, eu vou passar primeiro para a vereadora Fernanda Souto, na sequência o vereador Nick e depois o vereador Guilherme. E aí a gente abre para o plenário. Pode ser assim? Fernanda, por favor. Muito obrigada, presidente. Gostaria de agradecer a explanação, doutor Laí, doutor Carlos, mas eu gostaria de trazer algumas questões sobre o que foi apresentado aqui e passar um pouco pelo que foi falado, que é uma questão que nós, que conhecemos por dentro a rede, a gente percebe isso, que é o aumento da demanda nos atendimentos, e isso o doutor Laí e o doutor Carlos apresentaram aqui. A gente teve um aumento da demanda sobre o SUS, especialmente pós-pandemia, quando a gente teve uma situação de crise social, econômica, muitas pessoas que utilizavam o sistema privado de saúde acabaram perdendo seus convênios ou tiveram perda de emprego. Isso aumentou a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, além de outras questões, como a própria Covid-19, que trouxe uma pressão grande sobre o sistema, com a necessidade de mais intervenções, procedimentos, equipamentos, leis de internação, posteriormente a epidemia de dengue. Então, conforme foi trazido aqui, nós tivemos esse aumento da pressão. De 2020 a 2024, nós tivemos um aumento do orçamento da saúde de 35,9%. Quando a gente olha o número de pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde, esse aumento foi de 34%. Então, um crescimento muito semelhante. Porém, quando nós pensamos na inflação, nesse período que foi de mais de 27%, a gente chega num dado que o investimento na área de saúde aqui do nosso município, ele diminuiu. Nós perdemos em 2024 500 milhões de reais dentro de um orçamento de 1,9 bilhões, para que a gente tivesse tido o investimento que acompanhasse esse aumento o investimento necessário para acompanhar esse aumento do cadastro, o aumento da demanda e a inflação. Nós precisaríamos ter tido 500 milhões a mais de reais investidos aqui no SUS municipal em 2024. Então, dentro dessa preocupação, entendendo
necessidade da ampliação da rede hospitalar, mas não só, também dos outros equipamentos de saúde, da atenção primária, urgência e emergência, que nós também temos uma pressão grande, eu pergunto quais são as medidas e o planejamento da Secretaria de Saúde, do Executivo, para, além de reverter essa perda progressiva do investimento na saúde do município, nós também termos um planejamento de como ter uma ampliação desse investimento, pensando ainda na necessidade e na importância de que Campinas esteja à frente dessa luta pela implantação do Hospital Metropolitano, que seria um grande avanço aqui para a saúde pública da nossa região, mas que demandaria um investimento ainda maior para que a gente pudesse concretizar essa discussão. Também gostaria de passar sobre um dado que foi apresentado aqui pelo Dr. Carlos, que foi o aumento do número de trabalhadores da rede Mário Gatti, mais de 31% aumento de número de trabalhadores, principalmente por via de terceirização, e nós temos uma discussão importante sobre isso, como as terceirizações elas impactam nos vínculos trabalhistas, na qualidade do trabalho, na redução da remuneração. Nós temos uma diminuição do número de servidores, isso a longo prazo vai impactar de forma importante na questão da arrecadação do município, porque nós temos os servidores que contribuem para o Camprev, isso tem diminuído. Então, essa também é uma preocupação que nós trazemos com esse dado, é um dado muito sensível, aumento de 30%, e principalmente através de terceirizações, quando a folha de pagamento aqui do nosso município, de servidores, ela está um pouco acima de 35%, 36%, muito abaixo do que determina a LRF, de 54%, e também muito abaixo do limite prudencial. Então, também é uma questão que nós precisamos pensar sobre a necessidade de ampliação dos serviços de saúde com a contratação de servidores por concurso público. Essa é uma discussão que nós temos feito na cidade. A questão do desmonte do serviço público que tem sido conduzido aqui com o avanço dessas terceirizações, e nós precisamos debater. E, por fim, eu também gostaria de trazer a discussão que nós temos feito sobre a pressão que nós a mobilização que nós estamos fazendo aqui em Campinas, em defesa da manutenção do vínculo entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré. O Hospital Estadual de Sumaré, como o Dr. Laí colocou, é um hospital que tem níveis de excelência reconhecidos, tanto no atendimento quanto na formação de profissionais das áreas de saúde, estudantes da medicina, nutrição, enfermagem, residentes que passam pelo hospital e que são formados e, posteriormente, vão atender a rede de saúde pública. Aqui é um hospital que já foi considerado o melhor hospital público do país, um hospital de média complexidade, ou seja, é um hospital que tem uma importância muito grande aqui para a região metropolitana de Campinas, e, infelizmente, a renovação desse vínculo com a Unicamp está sob ameaça até julho de 2025. Ele pode ser encerrado, e o governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, o secretário de Saúde, já se pronunciaram sobre a disposição do governo de abrir um chamamento público para que as organizações sociais possam disputar a gestão do hospital. E nós sabemos que isso vai trazer consequências muito sérias aqui para o atendimento da saúde pública na região, dada a importância desse hospital. E, infelizmente, também coloca sob risco o futuro dos mais de 2.000 funcionários do Hospital Estadual de Sumaré. Então, nós temos feito, aqui na Câmara Municipal, uma discussão sobre essa situação e conseguimos aprovar uma moção aqui, por unanimidade, de apelo ao governo do Estado pela manutenção desse vínculo, para que sejam empreendidas as mudanças legislativas necessárias para que se possa fazer essa renovação desse convênio. E também vamos fazer uma audiência pública no dia 11 de março, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara. Enviamos o convite para todas, para a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campinas, para a Secretaria Municipal de Sumaré, para a Secretaria de Saúde do Estado. Já estão confirmados representantes da direção executiva da área da saúde da Unicamp, da Superintendência do Hospital Estadual de Sumaré, para que a gente possa fazer uma discussão ampla com toda a sociedade sobre essa questão e apresentar as saídas possíveis para a renovação desse vínculo. Deixei o convite com o Dr. Laí e gostaria de estender esse convite a toda a Secretaria de Saúde aqui do município de Campinas, para que estejam presentes aqui no dia 11 de março, para que a gente possa fazer uma discussão ampla sobre esse tema e unir forças para garantir que a mobilização possa permitir que esse vínculo seja renovado com saídas que são possíveis, saídas institucionais que já estão sendo apresentadas para a Secretaria de Saúde do Estado e na intenção de se manter esse vínculo tão importante, que trouxe resultados tão positivos para a saúde do município. Eu encerro por aqui. Acho que passei. E só uma questão da questão do orçamento, só para que eu acabei passando batido. Nesse ano, o orçamento do nosso município tem uma previsão de mais de 9 bilhões, então um incremento de quase 1,8 bilhões em relação ao orçamento anterior. Então, gostaria de pontuar essa questão para a gente pensar como essa questão do investimento ela é importante, e dada essa ampliação da previsão do orçamento do município, como que a Secretaria de Saúde do Estado e o Executivo vão empreender ações para que a gente possa ter um investimento maior aqui da saúde do município. Claro que temos que fazer uma pressão pela ampliação do investimento da União e do Estado, mas quais as ações que a Prefeitura Municipal de Campinas tem tomado nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Eu passo ao secretário
para que ele possa fazer as considerações e responder às perguntas, os questionamentos da vereadora. Bom, Fernanda, primeiro eu queria agradecer você por esse movimento em relação ao Hospital Estadual Sumaré. Tem um vínculo com aquele hospital, você sabe bem. Eu implantei acho que mas na primeira quinzena de setembro de 2000. Então, nós estamos indo para 25 anos de Hospital Estadual Sumaré, com um monte de sucesso, formação de alunos. Mesmo com essa regra em relação à necessidade do chamamento público, sempre isso foi vencido politicamente. Tanto é que depois dele, já na coordenação da área do Estadual Sumaré e dos outros convênios da universidade, na época que eu estava nesse cargo, nós conseguimos implantar o Hospital Regional de Piracicaba e o AME Amparo. Então, essa regra ela já vem há um bom tempo sendo falada e sendo superada. Eu não imagino que as pessoas não consigam encontrar uma saída para o Hospital Estadual Sumaré. Eu te parabenizo mesmo esses movimentos que você tem tomado. Estava muito preocupado, porque as pessoas estavam... Na verdade, eu achei até que passou era para ter feito esse movimento antes de abril, que está sendo programado esse chamamento público aí. Então, eu imagino que isso aí só vai ser resolvido através de pressão mesmo. Estou muito indignado com esse momento do Hospital Estadual Sumaré. Em relação ao orçamento, esse é um assunto bom. Gostaria também de mais dinheiro, não tenho dúvida nenhuma, Mas quando você junta 27,5% da saúde hoje com a 25% da educação, isso passa para 52,5% do orçamento de Campinas. Esses 47,5% ele tem que ser para todas as áreas de Campinas. Assistência, bom, vocês podem imaginar o que tem buraco na rua e não sei mais o quê. Bom, claramente, Campinas, ao meu ponto de vista, proporcionalmente o que ela arrecada, ela se esgotou. Por isso que esses movimentos em relação a SUS Paulista para hospitais municipais, um hospital regional para tirar a demanda que existe em cima dos hospitais próprios e hospitais privados. Para ter uma ideia, nós compramos praticamente todos os leitos da PUC. A PUC é o nosso maior hospital hoje da média e alta complexidade. 30% que ocupa hoje a PUC são pessoas de fora de Campinas. E aí, não vai pôr? Não vai colocar? Então, claramente, esse movimento ele tem que ser feito pelo Estado ou pelo governo federal. E, do ponto de vista orçamentário, não existe esse caminho municipal de passar de 27,5% para 30%. Não existe esse dinheiro. Se houver 30%, claramente outras áreas vão ser prejudicadas. Quer dizer, está sendo colocado 10% a mais do que a lei orgânica do município. Então, esse caminho que nós estamos fazendo aqui hoje é o único caminho que existe hoje para melhorar a saúde na região de Campinas. É o Estado voltar a investir e o federal conseguir mais financiamento. Claramente não existe a menor possibilidade de outro caminho hoje, a meu ver. Então, e a pergunta aí, eu acho que é o Carlos melhor para falar. Então, falando um pouquinho sobre o financiamento ainda, né? A vereadora Fernanda falou sobre a inflação, né? A inflação da saúde é diferente, ela é bem maior do que a inflação normal, tá? A inflação de saúde é baseada em dólar, ou seja, a maior parte dos insumos é produzido no Brasil, mas ela tem as empresas são multinacionais, e elas acabam atrelando o seu produto à cotação do dólar, e isso estraçalha o recurso financeiro da saúde, porque o governo federal nos repassa uma tabela fixa, não corrigida nem pela inflação nominal, muito menos pela inflação real da saúde, né? Então é um rombo, é uma dificuldade. O município cobre essa diferença. Como o doutor Lê falou, o município não vai ter pernas para fazer isso para sempre. Falando um pouquinho mais dos funcionários da Rede Mário Gatti, dos colaboradores da Rede Mário Gatti. O Mário Gatti sempre foi uma autarquia, desde a criação dele em 1974, já tem mais de 50 anos, é uma autarquia municipal, e depois teve a recriação da Rede Mário Gatti em 2018, 2019. Da criação da Rede Mário Gatti, houve uma série de mudanças na legislação. O Tribunal de Contas do Estado, hoje em dia, ele olha e fala assim: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Saúde, não pode fornecer servidores para a Rede Mário Gatti. Rede Mário Gatti é uma autarquia, ela tem que ter um quadro próprio de servidores. Ou seja, nós estamos num impasse já há algum tempo, porque digamos, o município não pode mais fornecer servidores estatutários para a Rede Mário Gatti, e a Rede Mário Gatti ainda não tem a sua instituição completada no sentido de ter um plano de cargos e carreiras completo para poder fazer um concurso público. Ou seja, esse é o sonho de todo gestor da Rede Mário Gatti, é a criação de uma situação plena de autarquia, onde ela possa fazer o seu concurso público. O sonho nosso é ter todo mundo concursado, servidor estatutário. Eu estou no município de Campinas desde 91.
e desde 97 no Mário Gatti. Então, eu sou um servidor de carreira e eu acho que na saúde o servidor tem que ser de carreira, tem que ser um estatutário. Então, o sonho da rede Mário Gatti é, num futuro, ter os seus servidores oriundos de um concurso público, que eles tenham estabilidade, que ele tenha toda uma interface, uma interligação com o serviço. Hoje, a única alternativa possível foi substituir as aposentações, exonerações, óbitos, por servidores terceirizados, porque o estatutário não tem, nem a própria Secretaria de Saúde tem, para poder suprir a rede. E a rede não tem como concursar. Isso é uma medida temporária. Ela vai ser solucionada quando houver a possibilidade dos concursos públicos e houver condições financeiras, né? Porque também nós entramos na situação orçamentária do município, que o município vai ter que orçamentar a rede Mário Gatti para fazer essa situação. Ou a rede Mário Gatti conseguir recursos federais, estaduais, de uma forma mais, digamos, robusta, para que possa fazer essas contratações via concurso público. Então, é um sonho nosso. Nós queremos que todo servidor e todo colaborador da rede Mário Gatti seja um servidor público concursado. Isso nos dá estabilidade, nos dá segurança, nos dá muita qualidade no trabalho. Não que o terceirizado não tenha tudo isso. Hoje nós trabalhamos com uma gama muito grande de profissionais excelentes que trazem um trabalho muito completo, muito, digamos, adequado para o que nós produzimos lá. Poderia ser melhor? Poderia. Mesmo com o servidor estatutário, a gente tem dificuldades também. Tá? Mas eu acho que é uma proposta. Nós vamos aguardar os próximos meses. Esse plano de cargos da rede Mário Gatti está em estudo, está bem avançado já. E isso, em breve, nós devemos ter uma decisão de como organizar esses concursos públicos. Obrigado, Carlos. Eu vou passar para o vereador Nick Schneider. Bom, eu queria fazer algumas considerações aqui. Na verdade, aproveitar o momento para tirar algumas dúvidas com relação a algumas demandas que a gente recebe e para saber como está sendo feita a tratativa dessas demandas, né? Especialmente com relação a exames. Nós temos recebido bastante demandas e reclamações de serviço de tomografia, colonoscopia, ultrassom de mama, todos os processos que é o nosso, pelo menos que chega para nós, que tem atrasos longos aí para a realização do exame. Além disso, como está sendo tratada a falta de médicos nas equipes dos postos de saúde. Nós temos, por exemplo, na Vila Castelo Branco, 3 equipes, se eu não me engano, se chama Equipe de Saúde da Família, né? Que é composta dos postos de saúde. Das 4 equipes existentes, só temos 3 médicos. E é o que nos parece, está tendo um movimento de compensação com residentes, mas o residente ele tem toda uma atribuição, uma atividade fora do posto de saúde, que a gente acaba não contando muito, né, devido a todas as suas atividades, daquele momento profissional em que vive. Então, eu queria saber com relação a isso também. E eu queria saber também com relação ao não recebimento pela tabela SUS paulistas dos hospitais, Mário Gatti, Mário Gatinho, Ouro Verde, o que está sendo feito nesse sentido, a conversação política com o Estado, como está isso, e se de alguma maneira essa casa pode ajudar nessa pressão. É isso. Obrigado, vereador. O secretário vai responder? Bom, em relação à falta de médicos, hoje nós temos 68 centros de saúde, mais policlínicas, mais CAPs, e isso é uma quantidade de assistência enorme, numa previsão nesses próximos 4 anos, mais 9 centros de saúde, mais 2 CAPs. Eu imagino que quando nós encontramos aqui no ano 2021, havia uma falta de médicos, era impressionante, assim, a queixa era a pior queixa, acho que o Paulo Haddad pode ser testemunha disso, e hoje o que eu vejo, assim, eu até entendo que existem essas coisas pontuais, e tem existido coisas pontuais, mas é difícil, às vezes, eu sei que nós temos credenciamento, a saúde digital que tem ajudado muito quando existem os problemas. Janeiro e fevereiro são épocas que fazem troca de médicos residentes e assim por diante, que eles têm um papel importante também na assistência. E mais que isso, alguns centros de saúde que são menores, também não foi uma coincidência, foram 2, 3 centros de saúde que as pessoas, um infartou, outro bateu o carro, e claramente essas situações, elas são difíceis. Existe facilidade de repor no dia seguinte essas situações onde tem centros de saúde menores e colocar? Elas existem, o credenciamento, mas ela não é uma coisa assim tão automática, tão fácil de você arrumar. Então, essas coisas pontuais, perto do que já foi, elas melhoraram muito. Era a pior reclamação que existia 4 anos atrás. Hoje, provavelmente, nós colocamos claramente, está certo que foram exonerados, saíram, mas mais de 500 médicos foram contratados nesses últimos 4 anos. E a saúde digital, essas teleconsultas, esses atendimentos também têm suprido muito essas situações que ocorrem aí
do ponto de vista de as pessoas apresentarem atestado médico e licenças e assim por diante. Então, agora, eu vejo essas situações, elas ocasionais, muito difícil de ser suprido. Eu vejo como existe centro de saúde que pode atender outros pacientes que não são referência, essas coisas eu acho que elas vão acontecer. Para as pessoas terem uma ideia, nessas últimas 3 semanas, a média de espera em minutos no centro de saúde hoje está por volta de 25 a 30 minutos, a média. Se você for hoje usuário do sistema privado, se você procurar, isso aí está por volta entre 5 a 7 horas de espera, se você procura. Vou dar um exemplo clássico. Na pandemia, provavelmente, o centro de saúde atendeu 25% das pessoas que tinham plano de saúde privado, porque a espera era muito alta, eles encontraram no centro de saúde um lugar melhor para ser atendido. Então, claramente, são situações que eles ocorrem e vão ocorrer, eu não tenho dúvida. Mas perto do que foi em 2021, sim, eu acho que nós melhoramos 80%, 90%. Você pode, sim, seu pai deve ser testemunha disso, o Paulo Haddad é testemunha, a quantidade de reclamações que nós tínhamos de falta de médico. E acho que essas coisas ocasionais, elas vão continuar atendendo. Muitas situações em que os médicos se sentem com dificuldade de se relacionar, em centros de saúde muito agressivos, às vezes esses próprios conselhos municipais, algumas, como chama esses conselhos da região? Às vezes eles fazem muito movimento contra determinados médicos que pedem para sair. Então, o fato que relacionamento humano não é a coisa mais simples do mundo. Então, eu vejo que, agora, claramente, como nós temos o credenciamento e temos hoje a saúde digital, ela tem facilitado muito esse contato, essa demanda que existe. Agora, eu não estou prometendo muito longe do ideal aqui. Em relação aos exames, esse é um problema, assim, cada hora é uma coisa, né? Mas há 1 ano e meio, pior que isso, assim, é você ter uma fila de ultrassom de não sei quantos mil, e aí você marca o exame, e como parece, para fazer o exame, 50% da população. Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade da população. Bom, fora isso, nós mudamos o modelo, as pessoas só recebem se faz o exame, e aí nós começamos foi o primeiro lugar que nós fizemos saúde, a inteligência artificial dentro da prefeitura, que foi o absenteísmo. Nós conseguimos reduzir a fila que era grande, do ultrassom, por volta de uns 20%, que era de 50%. Porque a saúde digital manda recado 1 semana, 3 dias, 2 dias, no dia. Mesmo assim, continua, as pessoas falam que vão no exame e chega na hora não vão. É impressionante, na verdade. Assim, como que alguém pode responder de manhã que vai fazer ultrassom e depois não comparece? Esse é um problema. Mas ele tem melhorado muito com esse modelo de mandar mensagem. E isso melhorou muito algumas áreas. Temos hoje uma demanda reprimida em relação à tomografia. Algumas unidades que faziam mais para nós estão fazendo quase zero. Estamos tentando comprar mais a tomografia. Temos uma demanda, principalmente as que requerem anestesia geral. E isso é muito complicado, porque precisa pôr anestesista. De modo geral, são crianças, são mais complicados. Então, são pessoas que têm dificuldade de compreensão. Claramente, também fazer uma ressonância não é a coisa mais simples do mundo, mesmo para uma pessoa normal, né? Então, eu vejo assim, nós estamos vencendo a fila praticamente que estava nos deixando muito chateados, a fila de catarata, acho que finalmente nós estamos vencendo. E alguns outros exames que eu vejo desnecessário. Vejo também um problema nosso. Eu sou muito crítico hoje à formação médica. Acho que nós estamos formando muito mal as pessoas, e não só médico, mas muita escola ruim, péssima, e que tem formado as pessoas, e essas pessoas ficam pedindo exame do nada. Hoje nós estamos com 600 pedidos de colonoscopia por mês.
Quer dizer, claramente nós precisamos organizar essa demanda de pedir colonoscopia. Claramente a gente precisa nos organizarmos, porque você fazer 600 colonoscopias por mês, no mais um tanto que está atrasado, e quando você zera a fila, as pessoas de fora da cidade também vêm fazer o colonoscopia, arrumam um endereço em Campinas. Então, claramente, tem exames que estão superdimensionados, super pedidos. Então, é complicado. É complicado uma crítica assim. Por exemplo, nós temos ocioso mamografia. As pessoas não aparecem para fazer a mamografia. Não, então, vou repetir de novo. É ocioso. Nós temos uma possibilidade de fazer todas as mamografias. As pessoas não aparecem para fazer a mamografia. A citologia de colo uterino. Bom, não tem coisa importante que isso. Bom, precisamos correr atrás das pessoas para fazer citologia oncótica. E isso daí é impressionante, porque isso é penalizado pelo Tribunal de Contas, quando você não atinge as metas que eles mesmos colocam para a gente. Então, hoje, essa coisa de ter ou não ter exame, ela é muito, muito complicada. Tem a nossa parte, a nossa deficiência, a nossa incompetência, mas tem uma parte da população que é muito duro também, de você imaginar que você marca uma fila para 20, aparece 10 para fazer o exame. Isso depois de ligar, telefonar, mandar mensagem. Então, eu vejo assim, e claramente nós temos assim, hoje, angioplastia. Nós temos dificuldade hoje, nós temos uma fila de angioplastia. Aí, quem faz para nós, os nossos índices hoje de cardiologia não são nada bons, de pessoas morrendo de infarto, não é nada bom. Mas aí, quem faz para nós é a PUC. A Unicamp faz uma parte, mas é regulada pelo Estado, e tem uma promessa aí da beneficência a fazer. Você tem um oferecimento de fazer angioplastia pelos 2, 3 hospitais privados. Só que o hospital privado, ele faz o seguinte, ele faz o exame e ele quer que o doente vá embora hoje. Se houver uma intercorrência, que pode haver, ele não faz, ele não quer fazer o convênio conosco por conta disso, que ele não consegue deixar o paciente internado no leito dele. Isso é um problema enorme para a gente resolver. Parece agora tem um certo horizonte, se por acaso a beneficência for fazer isso para a prefeitura. Então, é uma série de fatores aí que tem muito da nossa gestão e tem muito também da população. Eu vejo agora a febre amarela. A energia que se gasta hoje com a febre amarela no município é coisa de... É impressionante, porque você vai na zona rural procurando as pessoas um a um para vacinar. Você imagina a quantidade de mão de obra que é colocado isso aos sábados e domingos. Chega lá, as pessoas não querem fazer a vacina da febre amarela. Bom, aí, se não chegasse essa complicação, as pessoas vão lá em Sousa, naquela Sociedade de Medicina e Cirurgia, tem febre amarela. As pessoas lá é picada pelo mosquito. E aí as pessoas voltam para a região de estar lotado de mosquito Aedes. Aí, quando você descobre que essa pessoa foi picado e tem antecedente para a febre amarela, você precisa fazer nessa região um movimento de quantidade de pessoas do ponto de vista para matar o mosquito. Então, claramente, fazer tudo isso daí e coisas que não aparecem, elas são extremamente desgastantes. Quer dizer, não vai ser Campinas que vai ter a febre amarela urbana, pelo amor de Deus. Mas nós estamos cercados em volta de febre amarela. Não é fácil isso daí, viu? Então, eu acho dos exames, eu acho que tem filas hoje. Talvez a fila mais vergonhosa nossa aí seja a tomografia mesmo. Mas as outras filas a gente tem melhorado muito. A gente comprou muito colonoscopia, mas eu acho ainda, por exemplo, que o nosso sistema de saúde está pedindo muito colonoscopia desnecessária. Então, fazer a gestão de tudo isso, porque o dinheiro é finito, os exames é finito, as pessoas que oferecem exames é finito. Não sei se eu respondi aí, Nick. Pois não, só deixa eu... Então vai, fala, vamos lá. Só uma consideração, o senhor disse da cirurgia de catarata, né? E daí eu trago um pouco para essa casa a responsabilidade e a condição de ser parceiros da Secretaria de Saúde, né? Eu tenho visto, eu acompanhei a destinação de emendas impositivas do meu pai, no caso, nos últimos anos, e tenho visto de alguns vereadores, com relação a essas cirurgias. Então, assim, eu acredito que já há esse relacionamento, essa conversação no momento da apresentação das emendas impositivas entre a Secretaria de Saúde, a Rede Mandiogati e os vereadores, mas que se intensifique isso, que aumente isso, porque o caso das cirurgias de catarata, ao que me parece, deslanchou à medida que os vereadores começaram a colocar recurso de emenda impositiva para, não é mutirão, porque eles não tratam assim, né? Mas para esse escalonamento da quantidade de cirurgias, né?
Perfeito, vereador. Nós estamos quase chegando ao final dessa nossa reunião aqui. Eu só pediria um pouco de celeridade para que a gente possa contemplar o vereador Guilherme Teixeira e também alguém que possa fazer algum questionamento, para que a gente já caminhe para o encerramento dessa nossa primeira reunião. E na próxima quinta-feira estaremos aí com todo o staff da secretaria e também da rede. Se algum vereador não se sentiu contemplado, que na próxima quinta também tragam esses assuntos que a gente possa discuti-los. Vereador Guilherme, gostaria de fazer um questionamento? Vereador Paulo Haddad, vereadora Fernanda Souto, Nick Schneider, Dr. Lair, Dr. Carlos, momento esclarecedor para nós, e vou mais ou menos na linha que o Nick tratou aqui, porque nós somos a ponta. Como vereadores, nós acabamos recebendo do munícipe, do cidadão, alguns questionamentos e que deixam isso sempre a gente sem respostas muitas vezes, né? O Dr. Carlos mencionou na sua apresentação que a Rede Mário Gatti possui mais de 6 mil funcionários entre estatutários e contratados pela rede. E que isso teve um aumento de 31% em relação ao comparativo anterior. Eu queria saber desse aumento, desse incremento de profissionais, quantos foram que não são de carreira, que não são estatutários, que foram agregados à rede. E depois, eu queria fazer uma pergunta em relação a esses funcionários, porque eu acredito que deve ter algo que impacte o atendimento, porque como o Nick mencionou aqui, existe às vezes falta de profissional, médico, e eu queria saber se a rede faz algum levantamento em relação a médicos que estão em atestado, quanto isso representa para a rede, o que isso significa no impacto ao atendimento do cidadão na rede. Então, vamos supor, tenhamos 5% de atestados no dia, o que isso impacta no atendimento da rede? Isso é uma questão que eu gostaria de saber com o Dr. Carlos. O Dr. Lair trouxe aqui a teleconsultas. Isso foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Freire. Ele encaminhou para Campinas um montante de alguns milhões de reais e o prefeito assim destinou para isso. E eu queria saber, Dr. Lair, quanto isso tem impactado em relação ao atendimento do cidadão nas especialidades. Porque a gente percebe muito, o nosso dia a dia impacta muito as especialidades. O tempo de consulta para urologia, por exemplo, demora um pouco aqui na cidade de Campinas e algumas outras especialidades. E eu quero saber como isso tem ajudado, se tem ajudado. E eu percebo que nós estamos aqui para buscar soluções e não simplesmente para atacar pedras. Então, nós estamos aqui para poder resolver e tentar ajudar de alguma maneira que vocês consigam atender melhor. O senhor trouxe aqui a questão da fila da catarata. Existe alguma outra fila de cirurgia que está sendo impactada? Qual é a maior fila de cirurgia que nós temos na cidade de Campinas? E o que nós podemos fazer para que essa fila seja diminuída ou até mesmo extinta e ficar como, por exemplo, a mamografia ociosa, que também me preocupa, está ociosa, mas todo mundo foi buscar o serviço. A mamografia está ociosa hoje, tudo bem, mas e se todo mundo buscar o serviço? Nós temos condição de atender os casos diagnosticados? Então, isso também é uma preocupação. Não adianta a gente dar o serviço e depois não ter como atender o paciente. Em relação à mamografia, que a gente sabe o resultado de um exame desse que pode ocorrer na situação da saúde feminina e da parte psíquica, eu queria saber como é que anda a regulação dos atendimentos de pacientes em casos de câncer. Como é a regulação desse atendimento? Quem regula esse atendimento? E, por último, e por fim, sobre a tabela SUS. A vereadora aqui, Fernanda Souto, mencionou a questão do reajuste, mas a questão é a seguinte, tudo é o preço do dólar. Então, o reajuste nunca vai ser suficiente se nós não tivermos uma economia bem estável em relação à cotação do dólar. Então, a minha pergunta é, o SUS paulista resolveria essa questão? Ou um procedimento do SUS paulista já está em déficit orçamentário para um procedimento na rede municipal? Qual seria um exemplo que vocês poderiam dar, um procedimento hoje já feito pela rede, que já está defasado em questão de orçamento, e se isso resolveria pelo SUS paulista ou não. E, por fim, nós estamos trabalhando aqui a questão do hospital regional. Qual a perspectiva dos senhores em relação à contribuição desse hospital regional para a saúde do cidadão campineiro? Qual a perspectiva dos senhores para isso, se isso vai acabar diminuindo essas filas de espera para especialistas, para cirurgias que estão aí com uma demanda? Seria isso. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, vereador. Excelente. São excelentes questionamentos. Quem vai responder primeiro? O Carlos. Bom dia, boas perguntas aí. Agora vamos começar de trás para frente. Vamos falar um pouquinho da tabela SUS, né? A tabela SUS hoje ela paga, digamos, 20% do que custa qualquer procedimento. Isso nós sabemos, né? A grosso modo, um procedimento que custa para a gente
R$2.000, a tabela SUS está pagando R$400. E é isso, então, essa é a realidade. Em relação à tabela SUS paulista, eu participei de várias reuniões lá atrás, há um ano e pouco atrás, quase 2 anos, na DRS 7, sobre a implantação da tabela SUS paulista, né? E na época foi bem perversa a situação. Eles tinham um valor de recurso financeiro limitado. Dava para dar dinheiro para quem? Para os próprios estaduais e para os filantrópicos. Não sobrou dinheiro para dar para os próprios municipais. Então criaram lá um jeito de ficar, não, o município não vai entrar agora, e a boca pequena foi falar, não vai entrar porque não tem dinheiro. Então, se tivesse dinheiro, teríamos até entrado. Então foi essa, a explicação do momento foi essa. O governo do estado não tinha recurso suficiente para pagar todos os hospitais. Então, a saída no momento foi cortar os próprios municipais. Ficar somente com os estaduais e com os contratados, conveniados do Estado ou os filantrópicos, né? Porque, para falar a verdade, isso aí foi uma ajuda mais para os filantrópicos, né? Para as Santas Casas, para os hospitais que eles estavam com a corda para lá do pescoço já, né? E nós ficamos fora dessa negociação e continuamos fora ainda, né? Voltando a falar um pouquinho, então, sobre os funcionários estatutários. Nos últimos 4 anos, a Prefeitura Municipal forneceu pouquíssimos servidores para a rede Mário Gatti. O grosso desse aumento de 30 e tantos % foi a custa de servidores de contratados, terceirizados, né? Se eu não me falha a memória, deve ter ido aqui uns de 30 a 40 servidores estatutários que foram cedidos da Prefeitura para a rede Mário Gatti nesse período de 4 anos, digamos assim. Ou mais na área da enfermagem, que nós recebemos alguns enfermeiros, né? Sobre o impacto dos atestados médicos na saúde da rede Mário Gatti, da própria Secretaria de Saúde. Os atestados médicos são um problema grave para a gente. Nós temos, em média, no Mário Gatti, vou falar isso pelo Mário Gatti, que é onde eu estou mais próximo, né? Em média, 5 a 7 atestados médicos por noite, tá? Isso mais focado, estou falando um pouquinho mais da enfermagem, que é onde eu consigo controlar mais de perto, que eu recebo isso todos os dias, né? Durante a noite eu recebo os atestados daquela noite, tá? Então é de 5 a 7 todas as noites. Isso dos estatutários, tá? Os servidores, os contratados, eles também faltam, não que não faltam também. Só que aí tem a empresa contratante, ela tem até 2 horas para repor aquele funcionário no posto de trabalho. Se ela não consegue, ela perde aquele posto de trabalho daquele plantão, ela não recebe. Tá? Isso é uma diferença entre o estatutário e o contratado. A rede Mário Gatti não paga o dia não trabalhado para a empresa. Isso é ruim? Isso é bom financeiramente falando, porque não perde aquele valor, mas isso é muito ruim para assistência. Ou seja, eu deixei de assistir um paciente, de ter a pessoa no trabalho. Eu fui questionado por um auditor do Tribunal de Contas agora numa visita passado recente, que ele falou assim, tudo bem, o senhor não está tendo prejuízo financeiro. A rede Mário Gatti não paga esse valor, mas tem um prejuízo social imenso aí, que é a não reposição do posto em tempo hábil, tá? Isso acontece tanto para o terceirizado, quanto para o contratado, quanto para o estatutário. Então, existe um absenteísmo bastante grande, tá? Em todas as categorias da saúde. É maior do que nas empresas privadas? Sim. É fora de um controle? Não. É um número, digamos assim, que é esperado, mas é alto, tá? Eu não vou falar um número, porque eu não tenho segurança desse número para falar, porque é um número bastante complexo de calcular, tá? Então, eu não gostaria de falar um número e não poder comprovar depois, né? Em relação às filas cirúrgicas, né? Exames, como o Dr. Leir já falou, e filas cirúrgicas. Exames, ele citou o exame da colonoscopia. A colonoscopia é um exame complexo, é um exame que não é um exame simples, não é um exame que vai lá e faz. Tem todo um preparo anterior e tem todo um segmento posterior, porque é o exame que traz risco. Uma colonoscopia é um exame que pode causar uma perfuração intestinal, vários, então o paciente tem que ser seguido. E hoje em dia, com o envelhecimento da nossa população, cada vez mais nós estamos fazendo exames em pacientes com 70, 80, 90 anos. E esses são pacientes de risco. Eu não consigo fazer uma colonoscopia ambulatorial no paciente de 80 anos. Eu preciso fazer uma colonoscopia do paciente internado. Eu preciso botar ele para dentro do hospital, fazer o preparo, fazer o exame, deixar ele dar uma noite para depois ir embora. Então, olha isso aí, eu preciso de um leito para fazer isso já. Nós já temos um déficit monstruoso de leitos e, então, tenho mais essa necessidade de fazer esse exame. Isso, peguei o exemplo da colonoscopia, que é um mais sensível. Então, existem, sim, filas. A gente tem priorizado, dentro da rede Mário Gatti, a gente está priorizando os casos que são possíveis casos oncológicos, né? Isso tem prioridade. E as outras filas daqueles pacientes mais jovens, com menos risco, menos história familiar, eles acabam esperando um pouco mais de tempo, tá? As nossas filas principais hoje são cirurgias eletivas de ortopedia, tá? Essas são os nossos calos, né? Porque hoje nós temos mais de 2.000 pacientes aguardando para fazer cirurgia de quadril e de joelho. Por que eles estão aguardando? Porque não são fraturas, não são urgências, são cirurgias eletivas. Aquele paciente tem uma osteoartrose, tem um problema degenerativo do joelho, do quadril, ele precisa operar. Mas não é uma urgência, não é uma emergência, mas tem que ser feito. Só que hoje nós conseguimos operar poucos pacientes por mês e entra numa fila o dobro do que a gente consegue, ou seja, uma fila sem fim. E para operar quadril e joelho eletivamente, eu tenho que parar de operar urgência. Porque a urgência compete pelo mesmo horário cirúrgico, pelo mesmo leito de internação, pelo mesmo ortopedista. Então, para zerar essa fila de ortopedia, seria necessário ter um outro serviço para fazendo só isso. E deixar o Mário Gatti fazendo só urgência e emergência.
Porque hoje, os dois hospitais grandes nossos que fazem ortopedia de alta complexidade, que é o Ouro Verde e o Mário Gatti, eles vivem praticamente operando urgência. E lembrar também que quando falou operar o quadril, tá, um velhinho que cai e quebra o fêmur, não é essa cirurgia que está na fila, esse é uma urgência. Ele tem que ser operado em 1 ou 2 semanas, 3 semanas. Tá? Então esse paciente é diferente, não é o que está na fila das 2.000 cirurgias, ele está na fila da urgência. Tá? Regulação dos casos de câncer, como é que elas são feitas? É uma outra pergunta interessante. Hoje a regulação municipal regula tudo. Todas as entradas nos serviços públicos municipais são através da regulação municipal. O paciente tem um diagnóstico, fez uma colonoscopia, tem uma lesão suspeita, fez uma biópsia, é um câncer. Onde ele fez esse exame, vai notificar a regulação vai pôr esse paciente numa consulta de oncologista, proctologista, ou oncologia clínica, ele vai decidir onde vai. Então, todo paciente de câncer ele é regulado pelo município. E o município não só regula os moradores de Campinas, como também tem uma parcela da região de Campinas. Hoje, a PUC é a grande atendedora de pacientes de câncer da região. Nós, Rede Mário Gatti, fazemos a parte mais do município e a radioterapia que nós fazemos lá é para a região toda. Ou seja, o único serviço de radioterapia público de Campinas é o nosso. A Unicamp tem o dela, que é do estado, que é para a região, para a macro-região. E nós fazemos para Campinas e para a micro-região de Campinas também. Tá? Que pacientes da PUC vêm fazer radioterapia no Mário Gatti. Tá? Então é assim, o câncer, ele é regulado. Tem fila? Tem. Mas é uma fila que está assim, digamos, beirando o controle. É uma fila que não tem grande demanda nem espera. Cirurgia de câncer é um pouquinho diferente. Essa já está um pouco mais represada, porque é o paciente também que necessita de um leito de UTI, um leito mais complexo, que vai sofrer aquela parte de não ter leito disponível. Tá? Espero ter feito um apanhado. Bom, oi Guilherme. Bom dia ainda, né? Boas perguntas. Em relação ao Hospital Metropolitano, eu acho que ele gira em torno de, na minha ideia, entre 250 a 400 leitos, e ele teria uma vocação, um hospital de porta fechada, somente para procedimentos, basicamente procedimentos seletivos, e deixava a urgência e emergência muito para as cidades, muito mais para a vocação das cidades, da autarquia, assim por diante. E claramente, se nós resolvemos os procedimentos eletivos, claramente nós vamos resolver os problemas das portas de urgência e emergência, já que 70%, 80% dos quadros eletivos também entram pela porta. Então, vejo, assim, seria uma solução enorme, não para Campinas, mas eu acho que seria para a região de Campinas. Acho que a gente nem pode usar esse termo, porque muita gente já acha que a gente está querendo trazer esse hospital somente para Campinas. A interpretação é errada. Vamos lá, oncologia. Eu queria também deixar claro, é minha opinião particular, eu claramente hoje, se eu tivesse que fazer os próximos 10 anos, eu colocaria mais 3 UPAs na cidade, principalmente nessa região de Campo Belo e assim por diante. Traria uma UPA para o Ouro Verde e transformaria o Hospital Ouro Verde num hospital muito mais de procedimentos eletivos. Eu acho que essa seria uma lógica. Essa lógica de ter o perfil assim em relação a procedimentos, ela ameniza muito as outras filas. Eu acredito muito nessa ideia. Em relação à oncologia, vejo Campinas uma cidade que há muitos e muitos anos ela faz as coisas completamente erradas do ponto de vista oncológico. A teoria da linha de cuidados, ela é clara, e a gente tem provavelmente Campinas seja a primeira cidade que vai passar por um processo de linha de cuidado. A gente já fazia isso dentro da universidade, da Oncopneumo, que é onde eu trabalhei, na universidade. E claramente, vamos imaginar que a pessoa chega, ela faz uma mamografia, ela tem um nódulo, ela é puncionada, ela faz o anatomopatológico, ela faz a imunohistoquímica, ela vai fazer o procedimento cirúrgico, ela vai estadiar inicialmente, é cirúrgico, não é cirúrgico, ela faz radioterapia, ela faz isso, a doença curou ou a doença continuou, paciente terminal, tudo isso numa lógica só. A lógica hoje de Campinas, ela é assim, errada, claramente é errada. Nós temos uma reunião há 2, 3 semanas com uma consultoria aí sobre a implantação de linhas de cuidados na cidade. Isso é o caminho. E Campinas ela é muito fragmentada. Essa fragmentação, assim, faz punção não sei na onde, faz a mamografia não sei na onde, faz não sei na onde, e vai marcando. Todo esse tempo, você consome muito tempo para você chegar a um desfecho final. Vejo isso um erro, e claramente assim, e eu sei que vai trocar de ministro agora, né? Mas assim, a gente estava palavrado
de trazer um grande projeto para a cidade de Campinas. Eu acho que deve continuar, porque também conheço Padilha e tal, o pessoal que deve ficar na Secretaria Executiva. Quer dizer, se isso vier um projeto do Ministério da Saúde para Campinas, em relação à linha de cuidado e oncologia, vai ser um espetáculo, vai ser a vitória, assim, não é só assim, implantar em 3 meses. Isso aí vai implantar na cabeça das pessoas. Essa que talvez seja assim, quebrar esse paradigma dessa oncologia fragmentada que nós temos. Isso é um grande erro que nós temos na cidade. Em relação à saúde digital. Bom, ela é um sucesso, mas ela falta muito. Muito. Muito porque você fala, saúde digital, não sei o que. Aí você vai falar, onde funciona bem? Aí você não vai ver num lugar que funciona assim, um espetáculo, como é falado. Eu gosto muito de Curitiba, acho um modelo de saúde bacana, tal, mas lá também não é uma maravilha. Aqui nós estamos andando bem. Eu diria que nós estamos andando bem, sim. Hoje nós estamos assim, implantando a consulta, nós estamos implantando aquela coisa assim, o acesso. Aí alguém liga, quer saber se uma receita é tantas gotas ou não sei o quê, não precisa passar no médico. E aí ela vai indo, passa para a enfermagem, passa para isso, passa por consulta médica. Se por acaso a consulta médica, ele tria para uma consulta de especialista. Se a gente fazer uma liberação da consulta de especialista, não dá congestionamento, porque todo mundo já quer ir no, sei lá, no pneu, no gasto direto. Então, claramente, você precisa ter uma organização disso, senão você mata as interconsultas. Essas interconsultas, eu imagino que será um desfecho final do ponto de vista de sucesso. Temos ainda vários mataburros nesse processo da saúde digital, mas o que tem ajudado muito é a história desse começo da implantação da inteligência artificial. Uma coisa muito legal que está acontecendo, e muito assim, o paciente é paciente no integração, no Centro de Saúde de Integração. Acompanha lá por diabetes, mas um dia ele não está bom, ele aparece na porta do Mário Gatti, e aí entra pelo CPF, sabe que é um paciente, sabe que está um medicamento, sabe que é lá. Então o médico ele já entra no prontuário eletrônico. Essa interoperabilidade entre as partes da saúde, ela será assim o pulo do gato do ponto de vista de resolução. Essa resolução é muito necessária, porque não adianta nada um médico atender alguém que não sabe que remédio toma, ou se já teve isso, ou já está crise, há quanto tempo é diabético, tem exame, qual a última glicemia, assim por diante. Isso é uma coisa que já começou a funcionar. Não tá, nem o Mário Gatti sabe direito ainda, mas já começou a funcionar. E isso é uma coisa que vai ser assim, a saída do ponto de vista de resolutividade e integração para a saúde. Nós fizemos um seminário sobre Campinas nos próximos 10 anos, e uma das maiores queixas de todos, nos nossos problemas, foi a falta de integração. Então, claramente, a gente está tentando corrigir isso daí. Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que é isso. Obrigado, secretário. Eu gostaria de contar com a colaboração dos meus pares aqui, porque o nosso horário já se encerrou, das 9 às 11. Então, fica aqui o compromisso da comissão, na próxima quinta-feira, a partir das 9h30, com a apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior. Alguns questionamentos que, se fizerem necessários, o secretário de Saúde e também o presidente da Rede Mário Gatti estarão presentes. E a gente